Quem ou o que é a causa da pobreza e da crise econômica no planeta? É totalmente absurdo que exista fome num mundo tão fértil. É absolutamente ridículo que metade do mundo não tenha alojamento num planeta quase vazio. É uma verdadeira loucura. Este nosso planeta Terra, além de ser a nossa casa, fornece-nos tudo o que precisamos: comida, água, abrigo, oxigênio. O planeta Terra é um recurso natural. É um bem comum, exatamente como o oxigênio, a água ou a luz solar. É um recurso natural que pertence a todos nós, incluindo aqueles que ainda vão nascer. Mas a nossa realidade é crua e cruel. Hoje vivemos numa época de loucura coletiva. Todos tratamos a Terra como um produto, como algo para comprar, vender e acumular. Esta visão completamente distorcida do natural é perigosa e insustentável. Cria desigualdade, miséria, desemprego e ameaça o nosso futuro sob a pressão da crise econômica. Temos de mudar, temos de reencontrar a sensatez e o bom senso. A Terra não é um produto, a Terra serve para produzir. Este é um conceito fundamental que temos de ser capazes de entender num mundo em que a especulação e a apropriação de terras estão na ordem do dia. Quando os proprietários de terras se apropriam de vastas extensões de terra e decidem não produzir, porque ganham muito mais apenas especulando sobre a terra, as consequências para as economias são devastadoras e impactam diretamente na vida de milhões de pessoas. Com a maioria das terras produtivas utilizadas apenas para especulação e não para a produção agrícola, essa prática gera fome. Cidades inteiras veem-se privadas de bens alimentares básicos, enquanto milhões de hectares adequados à agricultura permanecem vazios e incultos durante gerações. Este é um ciclo vicioso que perpetua a pobreza e a desigualdade. Para além disso, a apropriação de terras contribui para o desemprego. Como? Quando a terra não é utilizada para o seu propósito principal, perdem-se oportunidades de trabalho. As comunidades ressentem-se e a economia local entra em crise. Portanto, a terra deve ser vista como um recurso precioso para a produção, para criar empregos, para que as pessoas possam construir a sua própria casa, para promover a agricultura sustentável para o seu uso responsável. Assim, a terra não só alimenta as pessoas, como também cria empregos e fortalece a economia. É hora de uma nova abordagem, uma que dê prioridade às pessoas e ao planeta, em detrimento do lucro. A crise econômica mundial, provocada pela especulação imobiliária, é visível em todo o mundo. Está a desenvolver-se uma crise cada vez maior a cada aumento do preço dos terrenos. Tudo de forma silenciosa e imparável. Indivíduos, investidores e poderosas empresas acumulam vastas extensões de terra, até mesmo do tamanho de pequenos países. Deixam-nos vazios os seus milhões de hectares, deixam-nos vazios os seus milhões de lotes, por vezes durante longos anos, especulando e especulando, criando uma escassez artificial de lotes com o único objetivo de aumentar o seu valor. Esta apropriação de terras faz subir os preços, deixando os recursos essenciais, juntamente com todo o seu potencial produtivo, fora do alcance das pessoas comuns. Os pequenos agricultores são expulsos, as famílias são empurradas para bairros de lata superlotados e as comunidades desmoronam-se. Este sistema beneficia poucos à custa da maioria. É hora de quebrar este ciclo de exploração. Os terrenos baldios marcam as nossas cidades e as nossas aldeias. São duras lembranças de um sistema viciado contra os vulneráveis. No fundo, é um sistema econômico mundial, concebido para extrair toda a riqueza das pessoas e redirecioná-la para os proprietários de terras, os investidores e os especuladores imobiliários. Numa situação de loucura humana, a terra, esse recurso natural, foi privatizada
e agora as famílias lutam para encontrar alojamento a preços acessíveis, enquanto os terrenos baldios permanecem inativos, reféns da especulação e com preços cada vez mais caros. Não se trata apenas de economia, trata-se de justiça social. Todos deveríamos ter o mesmo direito de usufruir da terra, assim como todos temos o direito de respirar oxigênio. A terra e o oxigênio são exatamente iguais, são um recurso natural vital. Portanto, todos merecem um acesso ilimitado a um lote de terra natural. Isso dar-lhes-á a possibilidade de uma habitação digna, de um local onde trabalhar, cultivar, criar animais ou abrir uma oficina. Um lugar que possam chamar de lar. Mas agora, como se resolve semelhante desastre econômico? Bem, é muito simples. Basta conhecer os dados corretos. O mais importante, os lotes baldios não pagam impostos, ou melhor, sim, mas mínimos. Enquanto uma habitação construída paga mais ou menos $200 por ano. Então, para cortar o mal pela raiz, a especulação imobiliária, deveríamos fazer pagar $200 por cada lote baldio. E há milhões e milhões de lotes baldios em todo o mundo. Tributar os lotes baldios, tributar a terra vaga, é um passo crucial para atingir esse objetivo. Um imposto sobre o lote baldio de $200 por ano, mais um imposto sobre a terra vaga rural de $200 por hectare, é simples e eficaz. Este tipo de imposto pode ser uma ferramenta poderosa para as cidades que procuram revitalizar áreas abandonadas e subutilizadas. E se é proprietário de um terreno rural e decide mantê-lo improdutivo, paga um imposto. Isso não só incentiva o desenvolvimento, como também pode gerar receitas avultadas para a cidade e para o Estado. Tão grandes que poderiam ser suficientes para eliminar todos os outros impostos nocivos, que punem o empreendedorismo, a poupança e o comércio. Este imposto incentiva os proprietários a desenvolverem os seus terrenos ou a vendê-los a quem o faça. Promovendo o uso ativo da terra rural, assim como dos lotes baldios nas cidades, podem criar-se milhões de habitações, podem abrir-se milhares de novos negócios e podem recuperar-se centenas de espaços comunitários. De qualquer forma que se veja, só existem grandes benefícios para as pessoas. Eliminando a especulação, torna-se a terra mais acessível a quem precisa dela. Desta forma, também se pode contribuir para reduzir a desigualdade, oferecendo mais oportunidades a todos. Não se trata de punir os proprietários de terras, trata-se de criar um sistema mais justo, um sistema econômico mundial em que todos os proprietários contribuem para o crescimento e desenvolvimento da comunidade. Trata-se de garantir que todos contribuam para o bem-estar da sua comunidade. No final, um imposto sobre os lotes baldios e sobre a terra vaga pode ser uma solução vantajosa para todos, promovendo um desenvolvimento mais equitativo e sustentável. Secção 5. Construir um futuro melhor. Investir nas nossas comunidades. As novas receitas geradas por um imposto sobre os lotes baldios e sobre a terra vaga podem ser transformadoras. Poderia marcar o início de uma nova era de prosperidade sem precedentes. Eliminando a pressão fiscal sobre o trabalho, a poupança, o comércio e a produção, incentivar-se-iam o investimento e o empreendedorismo. As pessoas teriam maiores incentivos para inovar e criar, o que poderia traduzir-se num crescimento econômico sustentado e com efeitos diretos na criação de emprego. Em conclusão, a ideia de eliminar todos os impostos e substituí-los por um único imposto sobre a terra representa uma oportunidade única para transformar a nossa economia e a nossa sociedade. Se aplicada de forma justa e equitativa, poderia conduzir a uma prosperidade sem precedentes. Imaginem bairros revitalizados, cheios de vida,
e de oportunidades. Este é o futuro que um imposto sobre a terra vaga pode ajudar a construir. É um futuro em que todos prosperam, não apenas uns poucos privilegiados. Seção 6. Trabalho, não apenas lucro, libertar o poder dos recursos partilhados. Quem se opõe a um imposto sobre a terra vaga argumenta que travará o desenvolvimento e prejudicará a economia. Alegam que os proprietários de terras serão dissuadidos de investir em novas construções ou melhorias, o que poderá levar a uma desaceleração do crescimento urbano. Isso simplesmente não é verdade. Inúmeros estudos e exemplos concretos demonstram que um imposto sobre a terra vaga pode, na verdade, catalisar o desenvolvimento. Ao incentivarmos a utilização da terra subutilizada, libertamos o seu potencial para criar empregos e impulsionar o crescimento econômico. Terras outrora abandonadas podem transformar-se em centros de atividade econômica, oferecendo novas oportunidades de trabalho e revitalizando áreas inteiras. Quando a terra é acessível, as pequenas empresas prosperam, as economias locais florescem. Os empresários encontram espaços a preços acessíveis para iniciar os seus negócios, o que, por sua vez, atrai mais clientes e gera um ciclo virtuoso de crescimento econômico. E as comunidades tornam-se mais resilientes. A disponibilidade de terrenos para projetos comunitários, como hortas urbanas e centros de convívio, fortalece o tecido social e promove a colaboração entre os residentes. Trata-se de criar um sistema que funcione para todos, em que cada indivíduo tenha a oportunidade de contribuir e beneficiar do desenvolvimento econômico, não apenas para uns poucos eleitos. Uma abordagem inclusiva garante que os benefícios do crescimento sejam distribuídos de forma equitativa, criando uma sociedade mais justa e próspera para todos. Seção 7. Desmistificar os mitos. Abordar as preocupações sobre um imposto sobre os lotes baldios e sobre a terra vaga. Alguns argumentarão que um imposto sobre a terra vaga visa injustamente os proprietários de terras. Consideram que se trata de um encargo adicional que não deveriam ter de suportar, especialmente se não dispõem de recursos para desenvolver o terreno imediatamente. No entanto, isso ignora o facto de a propriedade da terra implicar responsabilidades. A terra não é apenas um ativo financeiro, é um recurso comunitário que deve ser gerido de forma responsável. Se decide conservar um recurso precioso sem contribuir para a comunidade, tem de contribuir financeiramente. Este imposto não é uma punição, mas sim uma forma de garantir que todos os proprietários de terras participem no desenvolvimento e na manutenção da comunidade. Não se trata de punir ninguém, trata-se de criar um sistema em que todos contribuam com a sua justa parte. Um sistema equitativo em que cada proprietário de terras, grande ou pequeno, tenha a oportunidade de contribuir para o bem-estar comum. Trata-se de garantir que a terra seja utilizada em benefício de todos, não apenas de uns poucos privilegiados. Ao implementarmos este imposto, encorajamos o uso ativo e produtivo da terra, todo o tipo de oficinas em todo o lado, todo o tipo de pequenas hortas em todo o lado, todo o tipo de quintas em todo o lado, centenas de espaços esquecidos recuperados para a comunidade e depois a mesma comunidade que promove espaços verdes, hortas comunitárias e projetos de requalificação urbana em benefício de toda a comunidade. Em última análise, um imposto sobre os lotes baldios e sobre a terra vaga é uma ferramenta para criar comunidades mais vibrantes e sustentáveis, onde cada pedaço de terra é utilizado de forma a beneficiar todos os residentes. É um investimento no futuro das nossas cidades e na qualidade de vida dos seus habitantes. Seção 8.
Um mundo ao nosso alcance. Imaginar um acesso equitativo à terra. Imaginem um mundo em que todos tenham acesso a uma habitação a preços acessíveis, onde comunidades vibrantes florescem em terrenos outrora vazios, onde a especulação já não dita o destino das nossas cidades e das nossas aldeias. Este é o futuro que podemos construir juntos. Desafiando o status quo e exigindo um sistema mais justo, imaginem investir em habitação a preços acessíveis, espaços verdes e centros comunitários. Podemos criar um novo sistema econômico, um mundo em que todos tenham a oportunidade de prosperar. Secção 9. A nossa responsabilidade partilhada, agir para um futuro justo e sustentável. A terra não é uma mercadoria para comprar e vender, é a nossa casa comum e temos a responsabilidade de a proteger. Temos de rejeitar o sistema atual que coloca o lucro acima das pessoas e do planeta. O momento de agir é agora. Trabalhemos juntos para criar um mundo em que a terra seja acessível a todos, para que as comunidades prosperem e a terra seja respeitada para as gerações vindouras. Convidamo-lo a refletir sobre este tema e a partilhar as suas opiniões nos comentários. Obrigado por se juntar a nós nesta análise. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdos sobre economia e sociedade. Até a próxima!